Olá, alunos e alunas do 7º ano do ensino fundamental. Hoje estamos aqui novamente para uma aula de redação. Eu sou a professora Marcele Pimentel e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre texto de opinião. Já ouviram falar, gente, nesse tipo de texto? É possível que vocês já tenham tido alguma aula sobre, mas como é um texto bastante importante para o nosso dia a dia, tanto na escola quanto na nossa vida fora da escola, então é algo que a gente vai explorar um pouco nessa aula de hoje, tá certo? Lembrem que na aula passada nós analisamos um texto, lembram? Referente aos aspectos gramaticais, aos aspectos de coerência, de coesão, mas nós analisamos um texto narrativo, lembram? Hoje nós vamos passar a estudar alguns detalhes que fazem parte do texto de opinião. Então, para nós iniciarmos, gente, eu trouxe aqui um pequeno conceito de texto de opinião. Ele apresenta um ponto de vista fundamentado em relação a determinado assunto ou tema e tem a intenção de persuadir o leitor a assumir a mesma opinião de quem produziu o texto. Então, olhem só que aspectos importantes. Então, eu tenho um ponto de vista, eu tenho fundamentação sobre determinado tema e eu tenho uma intenção. Eu tenho que fazer o texto com a intenção de persuadir quem vai ler o texto. Quer persuadir, gente? Isso mesmo, convencer. Então, eu não quero mostrar minha opinião à toa. Eu quero convencer alguém que aquela opinião é certa, que aquela opinião é coerente, que a pessoa pode concordar com a minha opinião. Por isso, eu preciso fundamentar, eu preciso que eu tenha uma base, um embasamento para o que eu estiver opinando, para o que eu estiver mais lá na frente um pouquinho argumentando, tá certo? Mas para nós iniciarmos aqui, eu trouxe uma perguntinha que é bem básica, mas que para a gente começar a falar do texto de opinião, a gente tem que ter certeza de que vocês lembram ainda disso, tá certo? Então, você sabe o que é fato e o que é opinião? Vamos observar aqui dois trechos, duas frases, duas orações que eu trouxe para você lembrar, se você ainda sabe fazer essa diferenciação. Olha só, gente, dia 22 de março é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para celebrar o Dia Mundial da Água. Então, esse dia foi mês passado, não foi? Olhem só. As pessoas precisam se conscientizar de que a água é muito importante. Se eu perguntar para vocês aqui se só tem fato ou só tem opinião, o que é que vocês irão me responder, pessoal? Gente, fato é o primeiro ou é o segundo enunciado? Ai, professora, eu estou confusa. Ai, professora, eu não estou lembrando. Pois vamos lembrar, pessoal. Olha aqui o significado dicionarizado. Vamos ver se isso ajuda vocês a lembrarem dos conteúdos dessa parte do texto de opinião. Olhem só, fato, substantivo masculino, coisa realizada, acontecimento, sucesso, assunto, lance. Deu para começar? Pronto. Opinião, modo de ver, juízo que se forma de alguém ou de alguma coisa. Esse juízo aí é o mesmo que eu posso substituir por opinião. Adesão pessoal ao que se crê bom ou verdadeiro. E manifestação das ideias individuais a respeito de algo ou alguém. Clareou, pessoal? Passamos adiante. Então, fato trata-se de um acontecimento, algo realizado, algum feito já comprovado. Opinião é o modo pessoal ou individual de encarar o fato. Então, voltando lá no início,
Se eu disser que 22 de março é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para celebrar o Dia Mundial da Água, essa é a minha opinião ou isso é um fato? Gente, independente do que eu pense sobre o Dia Mundial da Água, ele é no dia 22 de março e ponto. Minha opinião não vai mudar isso, pelo menos por enquanto, né, gente? Então, isso aqui é um fato, foi escolhido, já é reconhecido mundialmente, fato. Minha opinião não vai mudar isso, tá certo? Agora, quando eu digo, as pessoas precisam, olha aí como é o meu ponto de vista, eu estou dizendo que as pessoas precisam se conscientizar de que a água é muito importante. Então, se é o meu ponto de vista sobre, é a minha opinião, tá certo, gente? Passando adiante, todos entenderam? Lembraram? Olha essa observação. Nos textos, as opiniões são expressas por meio de adjetivos, locuções adjetivas e expressões que revelam o posicionamento do autor do texto em relação ao fato que esteja sendo discutido, certo? Então, vejam que quando eu quiser deixar isso mais claro, mais específico, olha o que é que eu uso. Adjetivos, locuções adjetivas ou expressões desse mesmo sentido. Ah, professora, eu tive uma aula de adjetivos. Pronto, pois é aquele adjetivo, é esse mesmo adjetivo aqui. O que a gente sempre comenta, gente, que aula de gramática, onde é que você vai aplicar melhor? Na produção de texto. Então, sempre esses aspectos gramaticais a gente procura situar aqui, tá certo? Na produção. Então, lembrem dessa observação. Vamos passar. Olha só, trouxe aqui mais 3 exemplos para que a gente possa verificar se realmente está entendendo o fato e a opinião. Olha aqui, trouxe o seguinte: Câmara conclui a aprovação de projeto que define regras para vaquejada. Gente, o que é que eu tenho aqui? Câmara conclui a aprovação de projeto. Essa é uma opinião minha. Olha, na minha opinião, a Câmara conclui. Não, não é, gente? Então, eu já vou sabendo que isso é o quê? Fato. A Câmara ter concluído a aprovação de um projeto é um fato. Aconteceu, já está ali comprovado, então, fato. Vamos ver se nós temos outro fato. O fato de você institucionalizar uma coisa com a qual você ganha dinheiro e ter uma lei permitindo isso, não tira a crueldade do ato. Opa, eu tenho alguém aqui se posicionando sobre a aprovação do projeto. Então, gente, eu tenho aqui alguém dando uma opinião. A pessoa diz, o fato de você institucionalizar uma coisa com a qual você ganha dinheiro e ter uma lei permitindo isso, não tira a crueldade do ato. Então, a pessoa viu aqui a notícia, a partir desse fato, colocou a opinião dela. Então, gente, para essa pessoa, o ponto de vista é de que a vaquejada é cruel. Mas é obrigado todo mundo a concordar com isso? Não, vamos ver o outro posicionamento. Essa PEC, Projeto de Emenda Constitucional, essa PEC é para resguardar a história do país, a bravura do vaqueiro e do homem nordestino. Não há crueldade nisso. Olha só, gente, outro posicionamento sobre o mesmo fato. Perceberam? Então, vejam que a opinião, ela nem sempre é a mesma. Sobre o mesmo fato, pode haver diversas opiniões, concordam? Pronto. Muitas vezes, não sei se vocês já acessaram, pessoal aí que gosta de Instagram, por exemplo, se você for na página do Instagram de qualquer jornal, do jornal principal da sua cidade, por exemplo, ou de um jornal de cunho nacional, enfim, um portal de notícias, pronto. Se você for lá no Instagram, que é uma rede social em que as pessoas gostam muito de comentar, já viram? Pronto.
Quando tem uma notícia assim relevante ou polêmica, quando ela é postada, embaixo chove de comentário. Muitos comentários a favor, muitos contra, alguns com fundamentação, outros sem, mas é um local onde vocês vão encontrar bastante isso, tá certo, gente? Vamos observar esta tirinha que eu trouxe também para a gente falar de fato e opinião. É uma tirinha da Mafalda. Conhecem a Mafalda? Pronto, Mafalda, contestadora, crítica. Olha o que é que ela traz aqui. Olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Gente, aqui temos opinião, temos fato, concordam? Já conseguem discernir aí um do outro? Olha só, o que eu posso dizer? Que o objeto, o globo, representa o mundo. Isso é um fato ou é uma opinião? Isso é um fato, porque não é o meu ponto de vista sobre. Se eu dissesse assim, esse globo terrestre está muito feio, ou esse globo é muito pequeno, para mim esse globo não serve. Aí sim eu teria opinião. Mas que ele é uma representação do mundo, isso é um fato, tá certo, gente? Mas a partir do que a Mafalda traz aqui pra gente, nós podemos revelar algumas opiniões. Primeiro, que para ela, esse globo aí é bonito, por quê? Porque ele não está representando a realidade. Ele é só um objeto, ele é só um símbolo. E o mundo real, o original, na opinião dela, é um desastre. Então, fiquem atentos, porque a opinião, gente, ela não vai estar presente só no texto que eu vou escrever e que eu mesma vou colocar lá a minha opinião. Ela pode estar numa tirinha, ela pode estar numa charge, né, que geralmente as charges também são bem críticas, às vezes numa narrativa, num conto. Então, nós podemos ter aí opinião em diversos gêneros, certo? Então, eu coloquei aqui algumas perguntas para que a gente possa começar a pensar nas nossas produções de texto de opinião. Mafalda justificou a opinião dela? Perceberam que ela disse que o mundo real é um desastre? Por que será que ela pensa dessa forma? Você consegue formular uma justificativa para a opinião de Mafalda? Logicamente que pelo conhecimento que vocês já têm, vocês vão conseguir inferir alguns motivos, algumas razões pelas quais a Mafalda vai dizer que o mundo é um desastre. Por isso que eu coloquei aqui, Mafalda crê que o mundo é um desastre porque... E você poderia complementar por que ela acha isso. Professora, acho que ela acha que o mundo é um desastre porque é cheio de políticos corruptos. É plausível. Professora, ela acha que é um desastre porque há muita violência. Pode ser. É um desastre porque as pessoas estão destruindo o meio ambiente. Pode ser também. Então, para a gente pensar que quando eu afirmo algo, que é a minha opinião, eu preciso fundamentar. Lembram do exemplo lá do início? Pronto. Então, aqui, como é uma tirinha, ela não vai fazer essa fundamentação. Ela não fez essa fundamentação. Mas, quando vocês forem para as propostas de redação, vocês irão fazer, tá certo? Isso, gente, nós vamos adquirindo ao longo das aulas, ao longo dos capítulos, dos livros, tá certo? Ao longo do ano. Passando um pouquinho mais para frente, coloquei aqui, perceba, olha essa observação, pessoal. Em um texto opinativo, nossas opiniões precisam ser justificadas com coerência, para convencer o leitor de que o nosso ponto de vista é adequado. Eu não concordo com, vamos colocar assim, algo que gera polêmica.
Vamos pegar o nosso exemplo lá do início, da vaquejada. Eu não concordo com a vaquejada. Por quê? Ou então, eu concordo com a vaquejada. Por quê? Essa é uma forma de fundamentar a nossa opinião. As opiniões podem ser justificadas de formas diversas. De que formas, professora? Olha só, conhecer bem o fato, o assunto ou o tema, porque eu só posso emitir uma opinião relevante, uma opinião adequada sobre o que eu conheço. Então, eu preciso ler ou assistir várias coisas sobre o assunto, sobre o tema, ou sobre aquele fato que eu quero comentar, que eu quero opinar, para que isso saia de forma adequada, tá certo? Utilizar exemplos ou comparações com outros fatos já ocorridos e que são de conhecimento geral. Lembram do exemplo da vaquejada? Eu posso comparar. Se eu sou a favor ou se eu sou contra, eu posso comparar com um país em que isso não existe mais ou que ainda existe, para fazer uma fundamentação melhor para o meu texto. Então, eu pego o exemplo de um país ou de uma cidade diferente da minha, tá certo? Mencionar estudos ou pesquisas que comprovam a sua afirmação. Então, eu posso pesquisar algo que tenha sido comprovado, que haja dados, haja porcentagens para eu poder usar no meu texto e isso vai fundamentar melhor. Usar a fala de um especialista, de um pesquisador, de um cientista, pegar um fato histórico, gente, algo que já é conhecido nacionalmente ou mundialmente, algo que acontecia no século passado, para comparar com o que acontece nesse século e fundamentar a minha opinião. Isso é muito importante, tá bom? Na sequência, eu trouxe uma produção de texto de um aluno ou aluna do 7º ano, assim como vocês, só para que a gente possa visualizar uma opinião, um fato, tá? Hoje nós não vamos corrigir a redação como nós fizemos na aula anterior. Nós não vamos olhar para os aspectos gramaticais, nós não vamos realinhar parágrafos como nós fizemos na aula passada, certinho? Qual é o tema? A importância da fotografia como um meio de denúncia dos problemas sociais. Gente, lembram que nós tivemos uma aula sobre fotodenúncia? Lembram lá daquela aula? Pronto, isso aqui tem a ver. Quem assistiu a aula sobre o gênero fotodenúncia já vai se identificar aqui com essa temática. Então, eu tenho que falar por que é importante como um meio de denúncia dos problemas sociais, tá certo? Vamos ver o que o aluno ou aluna escreveu nesta produção. O fotodocumentarismo, por meio da denúncia social, mostra os fatos sociais e seus contextos, ou seja, transmite mensagens com a proposta de denunciar os problemas ocorridos na sociedade. Estão percebendo que o aluno ou aluna começou com uma espécie de conceito, gente, de fotodocumentarismo. Ele está dizendo o que é, né, como é que ele ocorre. Então, isso, pessoal, é um fato. Isso aqui eu não posso mudar, tá certo? Então, quando eu digo que o fotodocumentarismo transmite as mensagens de tal forma, é um fato. A necessidade e a importância dessas fotografias são indiscutíveis. Olhem só, gente, nós temos aqui um ponto de vista. Para o produtor do texto, é indiscutível que é importante existir esse tipo de fotografia. Por isso que eu coloquei aqui em cores diferentes, tá certo? É por meio delas que adquirimos conhecimentos sobre episódios inaceitáveis que ocorrem no planeta. Olha, e aí o autor do texto, ou a autora, vai usando outros adjetivos, episódios inaceitáveis, para ir deixando cada vez mais clara a sua posição sobre o assunto.
Assim, milhares de pessoas não conseguiriam receber ajuda humanitária sem essas denúncias, já que hoje em dia há casos de racismo e outros preconceitos onde as vítimas não manifestam-se por medo. Também há ocorrência de infração de leis de trânsito, degradação ilegal do meio ambiente, dentre diversos outros casos. E conclui-se assim: por isso, apesar de possuir diversos malefícios, o uso constante de celulares pode ajudar a denunciar diversos crimes que acontecem no dia a dia por meio de fotos e vídeos tirados que transformam-se em fotodenúncias. Então, de azul nós temos uma outra opinião, de amarelo um outro fato, há outros que eu não marquei também no texto, mas eu trouxe para nós visualizarmos de uma forma mais objetiva dentro de uma produção textual. Caso queiram, parem o vídeo, analisem a produção de texto por completo, vocês podem até pegar também os probleminhas gramaticais que existem no texto para analisarem, tá certo? Mas a nossa intenção de hoje é mostrar o fato e a opinião dentro dessa produção, tá certo, gente? Nas aulas seguintes, nós vamos conversar mais ainda sobre esses tipos de textos e vamos trazer outros aspectos para que a gente possa conhecer e analisar, certinho? Até a próxima aula!